Agradecer o convite, segundo, agradecer as palavras generosas, de Gerson e de Andresa, e dizer que é uma alegria estar conversando com vocês esta noite, agora na gravação, ou ao vivo, e depois vai ficar na gravação. Eu, embora esteja em São Paulo, tem um pedaço da minha vida, um pedaço importante, é que eu sou gaúcho de nascimento da cidade de São Gabriel. Se tiver alguém aí de São Gabriel ou alguém em São Gabriel, receba a minha saudação. E depois, por alguns anos, vivi na cidade pequena, mas importante, de Canguçu, perto de Pelotas. Então, tem um pedaço da minha vida no Rio Grande do Sul. Depois vim para São Paulo, depois eu fui para Minas, depois eu fui para Alagoas, depois eu comecei a voltar. Estou em São Paulo e costumo brincar, depois de São Paulo, só São Pedro. É uma brincadeira que eu faço por causa dos meus 75 anos e aguardando para onde eu vou depois de São Paulo. Mas vamos então ao tema desta noite. Eu já antecipo que o assunto da Covid-19 vai ser tratado a partir de um certo ponto, mas eu vou começar com uma panorâmica geral do tema do adoecimento e trabalho, o nexo, e então em seguida entraremos depois na Covid com muita emoção também pelos dados que foram aqui relembrados e atualizados pelo Gerson, e que nós estamos acompanhando dia a dia desde março, né? Todos os dias entristecidos pela situação do Brasil e do mundo, né? Mas o Brasil se destaca negativamente, infelizmente. Eu vou pedir autorização para vocês agora, porque eu vou usar umas transparências de forma de PowerPoint, e eu vou passar, então, a dividir a tela. Só um momento, por favor, porque eu vou acertar aqui, tentar acertar o que eu devo apresentar agora. Acredito que estejam me vendo. Queria ter um feedback. Se tiver algum problema, me avisem, por favor. Senão, eu vou continuar. Vou continuar, então, minha apresentação. E o tema esse curso, aliás, queria cumprimentar os organizadores desse curso e agradecendo ao Fórum Sindical de Saúde do Trabalhador, na pessoa também de Alfredo Gonçalves, afiliados que são à Frente Ampla. Queria agradecer também e cumprimentar o Instituto Trabalho Digno, na pessoa de Alfredo de Lucienza, presidente, que também está em Porto Alegre, a nossa URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também na pessoa de Paulo Antônio Barros Oliveira, e do CEDOP também, e dos que estiverem representando os apoios e as alianças institucionais para este curso, e agora cumprimentando todos os participantes, todos e todas participantes em nosso país. O tema que me foi proposto tem essas duas versões numa programação inicial. Ele estava como à direita como nexo causal entre o trabalho e a doença ocupacional, o caso da Covid. Posteriormente, ele foi ajustado para esse que foi anunciado hoje, corretamente, que é nexo, trabalho e adoecimento, o caso da Covid. O caso da Covid então, vai entrar em algum momento como um case, uma ilustração prática de um tema maior de adoecimento, desse nexo entre trabalho e adoecimento. Nós vamos gastar mais ou menos uma hora inicial nesse tema, e em seguida nós vamos então ter a oportunidade de responder as perguntas, se estiver ao meu alcance, e a debater com os que estiverem participando, a fim de tornar esse tema mais envolvente. E já vou dizendo que este material já foi anunciado que ele será disponibilizado na versão de PDF, é uma apresentação em PowerPoint, mas vocês vão receber, vai ficar disponível para vocês a apresentação, essa mesma apresentação, não precisam copiar, fotografar, porque vocês vão receber
exatamente essa apresentação em PDF. Assim que terminar a aula de hoje, eu vou passar para a Andresa e ela vai cuidar disso, de sorte que todos vocês possam receber este material sem nenhum impedimento. Eu começo com tentando organizar esse tema, porque, como percebem, aqui do lado esquerdo, nexo, trabalho e adoecimento, são propostas, assim, vamos dizer, segmentadas e que podem ser desenvolvidas de várias formas. Eu tenho a necessidade, primeiro para mim mesmo e depois para vocês, estruturar isso e para tornar mais compreensível sobre o que eu pretendo falar nesse horário, nessa aula. Então, estruturei aqui como é que eu organizei um pouco aqui esse tema e vocês vão poder olhar comigo nessa tela, olhando que esse tema aqui do nexo está aqui dividido justamente, tudo que está aqui à esquerda, em cima, né, o título aqui, trabalho, e depois aqui à direita, processo, saúde e doença, que é um processo contínuo, na verdade, não são estados estáticos, parados, dizer, ou tá doente, ou está saudável, ou está com saúde, ou está doente. É um processo dinâmico, e então nós vamos tentar justamente fazer a correlação entre esse lado esquerdo e esse lado direito, e no sentido de que esse lado esquerdo, assim chamado trabalho, entre aspas, é um termo genérico, um termo guarda-chuva, e a direita, saúde, o processo de saúde, doença ou processo de adoecimento. Se vocês olharem para baixo, vocês vão ver que à esquerda, embaixo da coluna trabalho, eu utilizo várias formas que eu chamo de expressões e dimensões para traduzir o que é trabalho. Naturalmente, não esgoto e não tenho a pretensão de dizer que é só isso. Tenho a intenção de dizer que é, eventualmente, tudo isso, ou algumas dessas categorias. Eu listei à esquerda aqui como é que eu traduzo esse termo trabalho através, por exemplo, de ser um modo de produção, nós dizemos um modo de produção capitalista, por exemplo. Depois segue classe trabalhadora está entre aspas, porque classe trabalhadora é uma categoria. Hoje usamos o termo classe dos que vivem do seu trabalho, e que é o que os sociólogos do trabalho utilizam esse termo, tá? É por ser muito heterogênea, mas a classe trabalhadora é uma categoria. A profissão ou ocupação, né? Então, poderia dizer, o trabalho é em função da profissão ou ocupação. Então, tem como referência a CBO, Classificação Brasileira de Ocupações. Ou então, poderia ser ramo de atividade. Nós ouvimos agora o Gerson dizer que ele é do ramo da indústria do petróleo, ou petroquímica, ou do petróleo, são diferentes quinais, né? Quinais, Classificação Nacional das Atividades Econômicas. Então, são duas, nós temos basicamente essas duas possibilidades, a profissão e a natureza, o ramo de atividade, uma classificação econômica. Pode haver também uma posição na PEA. A posição na PEA, população economicamente ativa, poderá ser, por exemplo, ocupado, desocupado, empregado, não empregado, categorias hoje, por exemplo, desalentado. É uma categoria que o IBGE, através da PNAD, tem utilizado. Então, toda essa classificação utilizada na PNAD, na Pesquisa Nacional, a Amostra de Domicílios, né, tem outras categorias, sempre para, de alguma forma, referir-se ao trabalho. Ou então, nós vamos poder utilizar em nível local o que seria, por exemplo, um processo de trabalho. O processo de trabalho já envolve o sequenciamento da produção, envolve as pessoas, envolve as tecnologias, envolve a organização do trabalho. Tudo isso se for um trabalho também localizado, ou então, se for igual, o processo for igual em várias partes, nós vamos estar falando também do trabalho. E à esquerda, continuamos ainda com local de trabalho. Pode ser uma plataforma em offshore, pode ser num veículo de transporte, pode ser num avião, pode ser na fábrica,
pode ser no escritório, pode ser em casa, atualmente o teletrabalho. Então, nós vamos estar falando trabalho, mas tem que explicar melhor. Local de trabalho hoje pode ser em qualquer parte, principalmente durante esse período de isolamento, distanciamento. E ainda à esquerda, nós vamos, então, também poder usar natureza da atividade, ou atividade. Ouvimos, por exemplo, da ergonomia, que se fala ergonomia da atividade. Então, tudo isso eu estou, no momento, listando para dizer que, quando vamos falar em nexo, seria mais correto, então, categorizar melhor esse grande guarda-chuva chamado trabalho. Eu ainda continuo aqui abaixo, usando o modelo de Karasek, por exemplo, que para a mesma atividade, para tudo que for igual aqui em cima, mas poderá haver, por exemplo, diferenças na quantidade e na qualidade das demandas. Então, isso vai ser analisado, por exemplo, pela ergonomia ou pela psicodinâmica do trabalho, e ainda as categorias de quanto que o trabalhador ou a trabalhadora tem de controle, domínio do processo, e que ela pode, por exemplo, alterar o ritmo, pode modificar o processo. Então, e se ela tem ou não tem o que foi chamado por alguns estudiosos como suporte social, apoio social, por exemplo, se a pessoa tem alguém para compartilhar, tem alguém para um apoio solidário, ou se ela é sindicalizada, ou se ela tem um apoio familiar, vários níveis de apoio, tudo isso vai fazer diferença para falarmos sobre o nexo. Se passarmos agora para a direita aqui, para essa vertical aqui, nós vamos ver que saúde também vai ser possível analisar, se nós estamos falando de uma saúde geral da população. Agora há pouco foi mencionado a situação geral de saúde do Brasil, mas pode ser do Rio Grande do Sul, pode ser do município de São Gabriel, onde eu nasci em 1945, ou hoje, ou pode ser de uma empresa específica, ou pode ser de uma região, de um município, aí, por exemplo, de São Leopoldo, onde meu pai nasceu, ou de Santa Cruz do Sul, onde minha mãe, que era alemã, se criou. E então nós vamos estar analisando do outro lado, buscando construir esse nexo entre uma coisa e outra, né? Uma categoria e outra. E então nós vamos usar, entre aspas, aqui, a situação de saúde da classe trabalhadora. Poderemos usar aqui também uma categoria que Ramazzini chamou de doenças dos trabalhadores e das trabalhadoras, que é um guarda-chuva geral, é o perfil de adoecimento de todos e de todas as trabalhadoras, né? Ou então poderá ser simplesmente aquilo que tem sido chamado de doenças relacionadas ao trabalho, né? Eu assinalo aqui, frequentemente vinculadas à CID, desculpa, a CID-10, ou então as chamadas doenças do trabalho, que são previstas na Lei 8.213, lá pelo artigo 19 e 20, por aí, ou então as doenças profissionais, que também são previstas na mesma lei, ou os acidentes de trabalho, que também são expressões de adoecimento, provocam, vão ser lesões, provocam, de alguma forma, dano no trabalhador e na trabalhadora, individualmente ou coletivamente, com ou sem incapacidade. Portanto, ao terminar esse slide, desculpa que eu estou com uma doença relacionada ao trabalho, que é um pouco de rouquidão. Nós vamos ter também, ainda temos a categoria aqui embaixo, que chamei outras dimensões negligenciadas. Há tipos de sofrimento que não tem CID para eles, ou que não tem uma categorização clara na classe médica. Isso vai ser captado, por exemplo, só pelos psicólogos, ou por quem lida na área de saúde mental, e então, às vezes, não está nem listado em algum lugar. Então, vocês percebem que só com essa introdução do nexo causal, vocês estão vendo que o tema de hoje é complexo, mas eu vou fazer passo a passo, e
queria muito que vocês acompanhassem o meu raciocínio, primeiro para dizer que nada é muito simples, nada é assim, ou é ou não é, tudo tem que ser analisado com devida cautela, com devido cuidado, com a devida crítica, e sempre tentando, de alguma forma, que os trabalhadores e as trabalhadoras não sejam prejudicados. Vocês vão ver durante a minha fala que há muita negação de nexo. E nós estamos aqui justamente para mostrar ou para estimular que esse nexo seja sempre buscado e, se possível, estabelecido, se houver realmente essa relação entre causa e efeito. Portanto, nexo é uma relação de causa e efeito. Se é nexo causal, nós estamos falando de uma relação de causa e efeito. E, portanto, nós estamos em condições de dar mais um passinho para dizer que isso não fomos nós que inventamos. E eu queria, então, nesse momento, dizer que eu tenho algumas referências, né? Algumas sugestões de leituras, tenho algum referencial, um chamado marco teórico, o marco conceitual, onde eu coloco as minhas afirmações, minhas pesquisas, meus valores, minhas crenças, porque isso pode ser eventualmente visto de outra forma. No momento que eu tenho que tomar água. E então nós vamos estar conversando sobre isso, tudo que vai ficar com vocês, eu acredito que desperte o interesse, mas vocês vão ver quais são as minhas referências, né? A minha ou a nossa referência mais antiga, né? É uma referência realmente antiga, essa não é do meu tempo, que é a referência de 1700, mas que é uma pessoa que nós temos que sempre lembrar, que chamava-se Ramazzini, Bernardino Ramazzini, na Itália, que nasceu em 1633, morreu em 1714, mas no ano 1700, portanto, há 320 anos, publicou um livro em latim, lá na cidade de Módena, na Itália. Esse livro é sempre a referência máxima, diz assim, foi o primeiro médico que se interessou, não sei se foi o primeiro que se interessou, mas foi o primeiro que escreveu um livro, um super livro, que se chama A Esquerda aqui no azul, vocês têm aqui perdão que aqui encostei sem querer, vocês têm aqui a referência do livro, Tratado, né, sobre as doenças dos trabalhadores. Ele escreveu esse livro em latim, mas esse livro logo foi traduzido para o mundo inteiro. Nós temos no Brasil, desde ano 1970, mais ou menos, ou 69, por aí, as traduções feitas ao português aqui no Brasil por um médico baiano, o Dr. Raimundo Estrela, e que viabilizaram o livro em português do Brasil, seja em uma versão de 1970, outra de mais ou menos 1985, feita pela Fundacentro, uma versão, o mesmo texto, e por último essa versão que está à direita, que foi uma versão de luxo do ano 2000, o ano que completamos 300 anos da primeira edição do livro. Esse livro da versão do ano 2000 pode ser baixado no site da Fundacentro, e essa versão contém alguns capítulos com comentários, inclusive um capítulo que eu fui convidado para escrever sobre o livro, reforçando a importância do livro. Outra referência já 145 anos depois, é uma referência histórica, sim, mas também ela é conceitual e também ela é metodológica. O tipo de trabalho feito e como foi escrito esse livro, na primeira versão, em 1845, foi a primeira versão em alemão. Depois houve versões traduzidas para o inglês, mais tarde para o francês, e demorou alguns anos para que esse livro fosse mais difundido, mais conhecido, mas é uma leitura preciosa. Inclusive, esse livro está hoje também disponível na internet para ser baixado em PDF por uma cortesia das editoras aqui, não sei se é da USP ou da Unesp, mas é fácil localizá-lo. Eu tenho aqui a minha versão, que por sinal comprei em Portugal, uma versão em português de Portugal,
porque comprei lá, achei uma edição histórica, mas vocês podem ler, podem ler no que conseguirem, não precisam nem comprar o livro, podem baixar na internet. Por que estou dizendo isso? É porque o tema de hoje tem tudo a ver com as contribuições dessas pessoas, e com a forma como elas viram. Por exemplo, Engels, aqui no próprio título, já diz que é uma classe social, a classe trabalhadora. Em algumas versões está escrito classe operária, mas esta é a visão, que é um referencial conceitual que eu trago para vocês também nesta minha palestra. Trago também a referência de uma autora sueca-mexicana, muito conhecida, Asa Cristina Laurel, médica e socióloga, que já na década de 70, 1970, reinterpretou, vamos dizer assim, reinterpretou as relações, né, relação de o que nós estamos hoje chamando de nexo, a relação entre o processo de trabalho e a saúde. Esse trabalho é clássico, e ele também está aqui embaixo, tem aqui um link, vocês podem utilizar esse termo. Então, assim, para quem hoje, no ano 2020, está falando de nexo entre trabalho e adoecimento, essas referências são referências não só históricas, mas são também conceituais, porque ela trabalhou com o conceito de classe, trabalhou com o conceito da centralidade do trabalho na vida das pessoas e, portanto, e na sociedade, e, portanto, ela se antecipou ou reinterpretou essa relação entre trabalho e adoecimento, trabalho e saúde, que estava por conta de médicos legistas, estava por conta de peritos, não que não sejam peritos nisto, mas a visão é diferente, a visão que nós aqui estamos adotando e promovendo também na nossa conversa neste momento. Trago aqui também a outra contribuição dela do ano 81, muito conhecida, a saúde, doença como um processo social, e também é um trabalho clássico, muito conhecido, e de 81, então nós estamos agora há pouco em 78, portanto nós fizemos um salto de 130 e tantos anos, e estamos em 81, mas na mesma linha, dizendo assim, se quiserem estudar de forma realmente mais aprofundada, que não seja simplesmente uma questão, vamos dizer assim, só de direitos legais, de lá dizer, olhar se está na lei, temos que analisar com mais profundidade, e essas são referências que eu recomendo. Recomendo essa também, que é um livro, está aqui comigo, ao meu lado aqui, um livro também de Asa Cristina Laurel e Mariana Noriega, que se tornou um clássico para quem trabalha na área da saúde coletiva e da saúde do trabalhador e da trabalhadora. É o processo de produção e saúde, trabalho e desgaste operário. Essa categoria desgaste, inclusive, é uma categoria que eu estava dizendo naquela hora, agora há pouco, que as classificações não dão conta. Elas são insuficientes, são eventualmente inadequadas para traduzir expressões de sofrimento relacionadas ao trabalho que não cabem nas categorias tradicionais, por exemplo, de MACID-10. Essa categoria, por exemplo, desgaste operário, é uma categoria que tem sido trabalhada e que há dificuldade, inclusive, de mensurá-la ou de interpretá-la corretamente. A referência que eu trago para completar essa introdução é a referência também da mesma escola de Asa Cristina Laurel, que é a Jaime Breio, nosso amigo e colega, companheiro, que trabalha no Equador e que muito contribuiu e contribui, segue ativo para esta análise e interpretação das relações entre trabalho e o processo saúde e doença. Vejam aqui no título, que está assinalado com a seta vermelha, a determinação social da saúde como uma ferramenta de transformação na direção de uma nova saúde pública ou saúde coletiva, né? E em cima ele faz justamente
uma comparação das formas, às vezes, confusas e até equivocadas, de que determinação social é a mesma coisa que os determinantes sociais. E deixar claro que não. E, justamente, quando puderem ler, está também aqui o endereço embaixo, está em espanhol, é um texto maravilhoso, e eu trago também como referência esse texto para, então, de alguma forma, anunciar a vocês quais são as minhas referências conceituais e meu marco teórico de inserção desse tema de hoje para vocês. A partir de agora, eu, então, vou falar um pouquinho do tema chamado nexo causal. O nexo causal é entre trabalho com todas essas considerações que eu fiz e saúde com essas todas as considerações que eu acabo de fazer. Então, nexo, uma relação causal, e aqui nós estamos, então, nesse momento, trazendo para a reflexão justamente o que eu chamo de enfoques, ferramentas, dificuldades reais e dificuldades alegadas. Há muitas dificuldades alegadas, e elas têm um viés político-ideológico, elas têm viés em relação a quem faz essa avaliação, essa análise, principalmente os profissionais de saúde, muitas vezes os médicos do trabalho, frequentemente as perícias na Previdência Social, e complicam e, de alguma forma, se colocam em linha oposta, em posição contrária à expectativa do que é justo por parte dos trabalhadores e trabalhadoras adoecidas. Vejam comigo, eu volto àquele esquema que eu mostrei agora há pouco para dizer assim, a aula de hoje está estruturada em cima desse esquema. Só que agora eu acrescentei essa parte que está em amarelo à direita aqui, que é o nexo causal, eu já divido em duas categorias, ou duas possibilidades. Elas não se excluem, elas podem se completar, uma complementa a outra. O nexo clínico individual, ou baseado numa análise individual, quer dizer, um trabalhador, uma trabalhadora, sob análise, em estudo, sob avaliação, ou o chamado nexo coletivo epidemiológico. O epidemiológico é sempre epidemos, é uma em cima de muitas pessoas, é uma epidemia, uma pandemia, é um termo grego que já dá uma ideia de um coletivo. Então, ou é em base individual, ou é em base coletiva. Uma não exclui a outra. E é por isso que eu fiz toda essa estruturação aqui, para mostrar para vocês que, frequentemente, é mais adequado, ou é mais possível, ou é mais indicado, ou é mais, vamos dizer, evidente, por exemplo, o nexo coletivo, nexo epidemiológico coletivo, do que o nexo individual. Nós vamos caminhar, então, nessa direção. Para isso, eu trago esta ilustração, que é uma ilustração, vamos dizer, de brincadeira, ela é real, mas é uma foto realmente em que alguém está olhando para a frente, quem está na moto, e o carona está transportando um espelho. E ele enxerga, ele não está enxergando o que está na frente, mas ele está enxergando tudo que está atrás dele. Desculpem. E então nós temos uma situação de estar necessariamente, quem dirige está olhando para frente, mas o carona diz que também precisa conhecer um pouquinho o que está por trás ou atrás. E é por isso que eu tomei essa brincadeira, para agora colocar aqui no espelho uma pessoa de quem eu falei agora há pouco, que ficou lá atrás, mas que deve estar sempre sendo lembrado, que é o Ramazzini, Bernardino Ramazzini, com essa cabeleira, essa peruca, né? Naquela época, as pessoas ilustradas utilizavam essas perucas, e essa é desculpa, é a gravura que se tem de Ramazzini. E ele está aqui justamente para ser lembrado, porque ele é a referência para toda essa conversa, toda essa aula de hoje com vocês,
vai ter como uma das referências máximas Ramazzini. E eu, para dizer que o nosso tema não é novo, também as dificuldades, as controvérsias, tudo que há de difícil também não é novo, não são novos. O que disse Ramazzini? Ramazzini disse que para fazer esse nexo, né, nexo, que é o meu tema dessa noite, nexo, o nexo clínico individual, ele ensinou 3 ferramentas, ou 3 etapas. A primeira é justamente a pergunta ao paciente, ao segurado, enfim, a quem comparece num serviço de saúde, a pergunta sobre a sua profissão, seja a profissão atual ou as profissões pregressas, né? Ele aqui está, entre aspas, eu não vou ler com vocês, mas vocês estão lendo, né? Ele ensinou isso no prefácio do livro dele. Esse livro, As Doenças dos Trabalhadores, tem um prefácio. Ele diz, já vou começo de conversa, queria dizer que não tem conversa, não tem como avançar nesse livro se não praticar sistematicamente esta pergunta no início de uma entrevista de saúde. Aqui diz que era médico, mas é para todos os profissionais, homens e mulheres que lidam com saúde, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os psicólogos, os terapeutas ocupacionais, bom, as profissões todas, os fonoaudiólogos, as fonoaudiólogas, sempre que eu digo a profissão, são homens e mulheres, e essa lista não tem fim. Todos que forem abordar um trabalhador ou uma trabalhadora doente deveriam fazer, ou que tem algum tipo de sofrimento, a pergunta, você faz o quê? Qual é a sua profissão? Isso foi ensinado em 1700, mas ele mesmo disse aqui, Ramazzini, ao final, disse que, infelizmente, quase nunca é posta em prática esta pergunta, essa questão, e ainda que os médicos, teoricamente, saibam que ela é importante. Diz ele que, se houvesse observado, poderia até obter uma cura mais feliz, pelo menos acertaria mais o diagnóstico, já estava muito bom. Se tem cura ou não, já são outras, já é outro ponto. Se nós avançarmos para esse esquema que eu acabei de colocar aqui na telinha de vocês, na tela, nós vamos de novo usar o mesmo esquema, só que agora eu estou partindo aqui, nós chamamos nexo clínico individual, nós estamos partindo da direita aqui, por exemplo, de todos os trabalhadores adoecidos, trabalhadores e trabalhadoras adoecidas, tal como fez o nosso grande mestre, professor Bernardino Ramazzini, e que há 320 anos nos ensinou. Por que eu ponho aqui isto com essas setinhas? É porque, a partir daqui, nós vamos fazer a pergunta. Perguntas estas, não só do que trabalha, mas como trabalha, o que faz. Então, fui puxado aqui, por exemplo, para a profissão, ocupação, puxado para o ramo de atividade, puxado para o processo de trabalho, como é que se faz, como faz, né? O grande como, o tipo de vínculo, por exemplo, se é empregado, é autônomo, se é cooperado, ou, enfim, está na informalidade, isso também em relação à PEA, o local de trabalho, a natureza da atividade, e também um pouco do grau de controle que ele tem sobre as demandas que lhe são, vamos dizer, impostas pelo trabalho subjugado. Um momento, por favor. Então, aqui nós temos esse esquema, pessoal, que é a cabeça do Ramazzini, que é a cabeça nossa, dos que trabalhamos em saúde trabalhador. Qualquer adoecimento, nós vamos fazer essas perguntas e essa investigação, por enquanto em bases individuais, para ver se existe nexo, né? Então, nós estamos indo da doença para trás, ou seja, da doença para o trabalho. Portanto, essa investigação de nexo está no sentido a partir da doença. Esse é o sentido
que pode ser utilizado. Mas há outra possibilidade, que eu já mudei de tela aqui, e em vez de ser para fins diagnósticos de doença, como é o meu caso agora, nós podemos fazer isso para fins de vigilância. Para vigilância, seja partindo do trabalho, né? Por exemplo, você está numa empresa, numa fábrica, vai fazer vigilância de saúde, você vai acompanhar de que esta pessoa adoece. A pergunta de Ramazzini sempre foi essa, de que as pessoas adoecem e morrem, ou como adoecem e morrem. Então, nós podemos fazer, não esperar que ela adoeça, pode fazer a finalidade de vigilância da saúde, e é vigilância da saúde mesmo, ou em saúde, se quiserem, e poderá ser também em saúde do trabalhador, o princípio é o mesmo. Eu vou fazer um rastreamento, saber ao longo do tempo essas categorias que estão aqui à esquerda, de que elas vão adoecer. Então, a vigilância é no sentido, vamos dizer, longitudinal no tempo. A pessoa está trabalhando em mineração de pedras semipreciosas na região das Missões, perto do Rio Uruguai, quase lá na fronteira com a Argentina. Eu vou acompanhar essas pessoas, obviamente não só por curiosidade, mas para a intervenção, e posso acompanhar ou prospectivamente, ou em tempo real, ou então retrospectivamente, de que essas pessoas adoeceram. Então, o nexo vai ser um nexo para fins de vigilância. Mudei a seta. A seta agora está no sentido oposto. Vou fazer também a investigação para fins de vigilância. Ou seja, eu tenho uma população, pessoas eventualmente doentes ou adoecidas, e mesmo que eu não tenha a necessidade de atendê-la para fins de diagnóstico, por exemplo, diferente de um quadro e alguém chegou numa unidade de saúde porque está doente, porque está tossindo, que nem eu. Outra coisa é um serviço de atenção básica, por exemplo, pode fazer as investigações das pessoas que comparecem lá, com sintomas, sem sintomas, e rastrear o trabalho delas. Então, ainda em base individual, nós vamos ter essa dimensão de uso de nexo para fins de vigilância. Muito bem. Segundo instrumento que Ramazzini nos ensinou, ele disse, eu não consigo fazer nada, nexo nenhum, nem vigilância nenhuma, se não for conversando, ouvindo os próprios trabalhadores e trabalhadoras. E então, eu tirei alguns pedaços do livro dele, enquanto vocês leem aqui, eu vou tomar minha água aqui, vamos ver se dessa vez passa. Nós estamos aqui, então, na tela com alguns exemplos, né? Por exemplo, as doenças farmacêuticas, doenças dos cloaqueiros, que limpavam fossas, limpavam fossas, e até foi nesse caso que Ramazzini, que não era muito chegado a essa área, ficou tão impressionado quando alguém for limpar a fossa da casa dele, em Módena, na hora do almoço dele, em que ele foi lá ver o trabalho, chegou à conclusão de que aquilo era uma coisa terrível e estabeleceu um diálogo longo. Ele registrou tudo isso nessa categoria chamada doença dos cloaqueiros. E ele disse, naquele momento, mudei a minha cabeça. Foi aí que eu entendi que eu não conseguia imaginar como seria a situação de trabalho se eu não tivesse conversado e ouvido esse trabalhador, ainda foi ousado, disse, o senhor faz essa pergunta para mim porque o senhor nunca esteve num lugar desse e nunca conversou com nenhum trabalhador. Como é que o senhor vem fazer essa pergunta? Ramazzini foi reclamado que ele tinha feito o trabalho muito rápido, muito rapidamente. E o trabalhador disse, isso aqui não dá para ficar mais do que um minuto aqui nesse buraco. E então foi esse o momento que Ramazzini se converteu, entre aspas, a essa causa, foi quando ele
aprofundou a conversa com o trabalhador. E aqui embaixo temos outros exemplos. E a terceira etapa, ou pode ser também junto, né? A etapa imprescindível para fazer nexo. Eu estou falando de nexo. E eu estou feliz porque vocês estão me acompanhando. Apesar da minha irritação de garganta, que eu acho que é mais nervoso do que propriamente algum Covid, como alguns estavam suspeitando, ele coloca como uma etapa imprescindível conhecer o lugar de trabalho. Agora já faço uma lembrança, um resumo para vocês. Como é que vai falar de nexo ou excluir nexo, se não, pergunta qual é a profissão, história profissional, número 1 de Ramazzini. Se não, conversa com os trabalhadores de forma, vamos dizer, além de bom dia ou boa tarde. Se não, visita ou não conhece o posto de trabalho. São os 3 elementos básicos para estabelecimento de nexo ou exclusão eventual de nexo. São essas 3 ferramentas básicas que foram ensinadas há 320 anos e que até hoje muitos não a cumprem. Na época dele, eram esses os locais de trabalho, isso era de moda daqueles tempos. Nós vamos prosseguir, então, dizendo, agora, percebem que o esquema ainda é o mesmo, só que eu introduzi agora, mudei o coletivo epidemiológico. O nexo pode exigir, né? Exigir, ou pode ser mais bem, vamos dizer, investigado para além da situação individual, na dimensão coletiva epidemiológica, como eu já mencionei. Seja partindo do trabalho, ou das condições de trabalho, ou dos ambientes de trabalho, ou desse universo do trabalho, para a saúde, ou seja, sabendo de que adoecem e morrem os trabalhadores, ou investigando isso no coletivo, seja o contrário, seja partindo de um coletivo de pessoas adoecidas, por exemplo, em sofrimento, e investigando o trabalho. Então, nós temos, vamos dizer, o coletivo epidemiológico, tal como individual, e você pode partir, ou parte do trabalho investiga a doença, ou parte da doença investiga o trabalho. E isso, de certa forma, é também a estrutura da lista de doenças relacionadas ao trabalho, a lista A e a lista B, exatamente isso. A lista A é parte do trabalho e diz de que pode adoecer. A lista B parte da doença e diz do que poderia estar causando esta doença no que se refere ao trabalho. Mas, novamente, Ramazzini organizou esse super livro dele em mais de 55 capítulos, né? Cada capítulo é uma categoria ocupacional. Eu escolhi aqui alguns ao acaso, mas são mais de 50, são cerca de 55, e onde nós temos, então, as categorias da época, né? Hoje, eventualmente, não são os mesmos, mas algumas são os mesmos. Os mineiros aqui não são do estado de Minas Gerais, mas são da mineração, os químicos, os oleiros, que seriam da indústria cerâmica, né? Tanto tijolos quanto telhas e, eventualmente, outros artefatos de barro, dos coveiros que estão hoje tão evidentes, né? Desculpa, estão tão evidentes hoje, em evidência, e os militares, infelizmente, também, e os tipógrafos, os escribas, enfim, Ramazzini organizou há 320 anos por profissão, ou por categoria profissional. Esse é o pensamento coletivo, que justamente pode ser esquematizado aqui pelos 2 pilares da epidemiologia, né? Um pilar aqui está à esquerda, que é pensar no coletivo. Para fazer nexo, tem que pensar no coletivo. Mas esse mesmo coletivo aqui, digamos, de 20 pessoas, o segundo passo da epidemiologia, segundo pilar,
é a comparação entre grupos. Por exemplo, o grupo planta A, planta B, planta C. Ou fábrica 1, fábrica 2, fábrica 3. Ou então, turno da manhã, turno da tarde, turno da noite. Ou então, os que têm mais de 10 anos de trabalho, ou menos de 10 anos de trabalho, com os que têm de 10 a 20, ou mais de 20. Podemos fazer essas comparações, e essas comparações no coletivo poderão ser a pista para estabelecer o nexo causal. Quem fez isso, por exemplo, nesse maravilhoso livro de 84, organizado pelo Diezati, na pessoa de Erval Pina Ribeiro e Francisco de Castro Lacasse. Esse livro é um livro de Ramazzini, feito 284 anos depois. Respondendo a esse título, é uma resposta ou uma pergunta, e que é o que nós estamos até hoje, e estamos hoje, especialmente, conversando com vocês. É para fazer essas perguntas, é para de que adoecem e morrem os trabalhadores, ou de que adoecem, se incapacitam e morrem os trabalhadores. Ou esse livro que o Diezati fez depois, 5 anos depois, que é o da chamada Morte Lenta no Trabalho, e que também descreve situações tanto do individual quanto do coletivo. Então, o nexo foi feito, ora em bases individuais, mas muito mais em bases coletivas. Ou esse livro de 1993, do professor Tarcísio Buschinelli, que da Santa Casa, que foi da Fundacentro, e da professora Lígia Rocha e Raquel Maria Rigoto, que tem esse título, Vida, Doença e Trabalho no Brasil. É uma referência que nós aqui trazemos de autores, de pessoas ilustres, pessoas que trabalharam sempre na investigação da saúde do trabalhador, utilizando a metodologia do nexo coletivo, da abordagem do instrumental coletivo, do instrumental tanto clínico individual quanto do coletivo epidemiológico. Com isso, nós estamos agora também na hora de tentar organizar um pouquinho essas ideias, né? Ou estruturar, lembrando que nós temos, então, várias possibilidades que estão aqui dessa chamada classificação de Schilling. Ela não é perfeita, nem é uma verdade absoluta. Ela é uma ferramenta para, de alguma forma, nos ajudar nesse estudo, ou nesse tema que nós estamos aqui falando, que é aqui à esquerda temos 3 possibilidades. Ou o trabalho é uma causa necessária, por exemplo, nas doenças profissionais, falamos, por exemplo, em asbestose. Se não houver asbesto, não tem asbestose. Está acabado. Se tirar o asbesto, acaba com a asbestose. Se tirar a sílica do ambiente de trabalho ou do processo de trabalho, não haverá silicose. Isso seria a situação ideal para todos os programas de intervenção, programas de prevenção, para as atividades sindicais. O caso do asbesto é um exemplo bem sucedido, relativamente bem sucedido em nosso país. Ainda não se retirou totalmente, porque existem, por exemplo, ainda objetos, telhas, caixas d'água, de cimentamento, mas a fabricação, pelo menos fora do estado de Goiás, ela está totalmente interditada ou proibida. E então nós vamos estar fazendo a prevenção da asbestose, também do mesotelioma de pleura. Bom, seguindo aqui no grupo 2, poderá ser uma outra situação, em que o trabalho, e eu digo trabalho, mas sempre lembrando todas aquelas categorias ou formas de dissecar no trabalho, poderá contribuir, às vezes os epidemiologistas usam a expressão fator de risco, para uma doença de
etiologia múltipla, ou que tem múltiplas causas, né? São principalmente as doenças chamadas crônico-degenerativas, aquelas que vocês têm, aquelas que ou vão ter, e aquelas que eu já tenho, que são doenças que têm múltiplos fatores de risco, e o trabalho pode ser um deles. Nesse caso, terá que ser sempre com o nexo epidemiológico, porque é por frequência, é por incidência, como eu vou mencionar já, grupos ocupacionais onde essas doenças ocorrem mais, com mais frequência, ou com maior gravidade, ou mais precocemente. Essas três possibilidades. E, por último, a situação de que o trabalho contribuiria para desencadear ou agravar uma doença pré-existente. Os quadros, por exemplo, de doenças alérgicas, alguns quadros de doenças mentais, transtornos mentais, a pessoa já tinha, já tem, mas a situação de trabalho, as condições de trabalho, eventualmente vão desencadear ou agravar uma doença pré-existente. Eventualmente está previsto em lei como sendo uma concausa ou um fator desencadeante. Então, nós vamos ter essas três possibilidades para pensarmos no nexo. Quando é a Schilling 1, essa primeira categoria aqui, que está anunciada aqui, essa é mais fácil, as outras são mais difíceis. Então, nós vamos ter que raciocinar com o nexo epidemiológico, ou seja, é uma doença, digamos, hipertensão arterial. Quem de nós não conhece, ou não tem, ou não terá hipertensão arterial? Mas alguns grupos ocupacionais têm mais, é mais frequente, ou é mais precoce, ou é mais grave naquele grupo ocupacional do que comparado com outro grupo. Então, nós vamos estar caracterizando se todos os fatores, todas as outras variáveis forem iguais ou forem equivalentes, e a única diferença é a categoria ocupacional, eles são da mesma idade, são do mesmo gênero, são do mesmo extrato social, ou mesma classe social, nós vamos poder eventualmente associar com a natureza da atividade. Bom, esta ideia do nexo epidemiológico, Schilling 2, né, ela já foi captada e capitalizada há muito tempo, né? E nós estamos todos conhecem o NTEP, essa terceira categoria aqui, que está aqui embaixo assinalada em vermelho, nexo técnico, epidemiológico, previdenciário, NTEP. E por que eu trouxe? Porque esta sacada já foi feita em nosso meio, pelo menos desde 2006, né? Esses estudos e esse raciocínio do chamado nexo técnico previdenciário, mas de natureza epidemiológica, né? Os outros aqui em cima, o 1 e o 2, isso a Previdência que usa dessa forma, o INSS. Aqui percebem que o nexo é feito, aqui embaixo, entre CID, ou entre CNAE e CID. Vejam que do lado esquerdo, aquela minha estrutura que eu apresentei a vocês no começo, e repeti várias vezes, o lado esquerdo é CNAE, o lado direito é CID. Isso é bom ou isso é ruim? Isso é muito bom, só que pode trazer algumas imprecisões, seja porque a categoria econômica, a atividade econômica, eventualmente não está considerando as diferenças, a variação interna, diferentes postos de trabalho, diferentes profissões, e então nós vamos ter, vamos dizer assim, um pacote realmente um pouco genérico daquela atividade econômica, daquele CNAE, comparado com outros CNAEs, que eventualmente oculta situações desiguais dentro daquela categoria, seja aqueles mais expostos, seja os menos expostos, ou seja, é um pouco desigual, possivelmente, mas é um avanço importante.
quero dizer claramente para os que estão me ouvindo essa noite, eu ainda não vi o perfil, mas quero dizer que o NTEP, com alguns problemas metodológicos que todos reconhecem que existem, foi e é um avanço na linha do chamado nexo epidemiológico. No caso, ele é só válido para os segurados da Previdência do INSS, é a lista C. Eu mencionei agora há pouco a lista A lista B e agora menciono a lista C. Muito bem, nós estamos nos encaminhando para o final do meu tempo e eu estou mais preocupado com a minha garganta, que está muito me incomodando muito. Mas eu queria esquematicamente, vejam que esquema é esquema. Não tomem isso como regras ou como dizer assim, o professor falou, o professor não falou, o professor só trouxe 4 ou 5 desenhozinhos que vão aparecer agora, que ajudam a compreender, perdão, ajuda a compreender a questão do nexo. Então, vejam aqui, à esquerda nós temos causa, um efeito. E pus causa, entre aspas, e efeito, entre aspas, de propósito, para dizer, eu não uso essa palavra causa porque seria errado eu atribuir uma causa, ou usar essa palavra, qual é a causa da doença. Nós não usamos esse termo, e nem esse conceito. Sempre é um fator causal, sempre é um determinante, sempre é algo muito mais complexo, uma cadeia de causas, e há outros termos para que devem substituir. Para fins do esquema, é para que guardem vamos dizer, essa simplificação de uma ideia. Por isso que eu digo assim, não tomem ao pé da letra, mas é a simplificação de uma ideia. Esta seria, por exemplo, aquela do amianto, à esquerda, à direita, a asbestose, o asbesto, a asbestose. Então, tá fácil. Mas pode haver outra situação, né? Estamos falando em nexo ainda, estamos falando em nexo. Nós já estamos na reta, vamos dizer, não no final, mas bem avançada da aula desta noite. E vamos caminhando com vocês, caminhando com vocês. Então, nós vamos então, ver essa situação que há uma causa, entre aspas, e pode haver múltiplos efeitos. Digamos, novamente, o amianto está aqui, e aqui estaria, por exemplo, a asbestose, aqui estaria o mesotelioma de pleura, aqui estaria, por exemplo, câncer de pulmão, câncer de peritônio. Ou tomemos aqui, por exemplo, ruído excessivo. Efeito 1, PAIR, todo mundo sabe. Mas além da PAIR, perda auditiva induzida pelo ruído, vamos ter também a possibilidade de ter aqui, por exemplo, hipertensão arterial, ou ter aqui, por exemplo, distúrbios gastrointestinais, ou ter aqui cefaleia, dor de cabeça, etc., só para terem uma ideia de que uma causa pode ter vários efeitos. O esquema seguinte seria justamente aquele Schilling 2, né? Doenças de etiologia multicausal. Vamos dizer novamente a hipertensão arterial, vamos dizer o câncer de pulmão. O câncer de pulmão é um bom exemplo. Aqui é feito câncer de pulmão. Nós vamos ter, por exemplo, aqui, amianto, asbesto. 2, tabagismo. Só essas duas aqui já correspondem por 80%, talvez, da etiologia do câncer de pulmão. Vamos ter aqui outras exposições ocupacionais, digamos aí, o formaldeído, digamos aqui, enfim, poeiras ou radiações ionizantes, e nós vamos ter, então, múltiplas causas que se expressam um efeito aparentemente igual. O câncer de pulmão, em princípio, é igual a se somarem todos os efeitos, desde o tabagismo até a exposição ao amianto, a radiação ionizante, entre outras, né? Podemos pegar o exemplo aqui, por exemplo, de uma leucemia, e vamos ter, bom, há muitos tipos de leucemia, mas vamos dizer que fosse uma leucemia
mieloide aguda, e vamos ter aqui, então, por exemplo, a possibilidade de ser medicamentos, mas vamos ter também a possibilidade de ser o benzeno. Aliás, temos casos aí no Rio Grande do Sul, da categoria do Gerson, que adoeceram, tiveram a anemia, perdão, tiveram a leucemia mieloide aguda ou outra variação de leucemia, e que as múltiplas causas, mas havia uma causa ocupacional muito evidente, e contribuiu, sem dúvida, e talvez foi a causa principal. Não é uma coisa categórica, assim, de início, para dizer, está garantido que 100% é. Não, é mais difícil para fazer esse nexo, mas os casos, por exemplo, que ocorreram aí no polo petroquímico, alguns deles foram investigados e foram confirmados, sem dúvida. E o mundo real, hoje, uma situação, vamos dizer, complexa, né? Múltiplos fatores de risco, múltiplas vamos dizer, efeitos. Nós estamos num universo com diversos fatores, diversos agressores, diversas condições adversas, e reagimos de uma forma talvez integral ou integrada, e não sabemos nem dizer exatamente o que está causando o quê. Por que eu estou com esse pigarro aqui nesse momento me incomodando? Ou por que eu estou com dor de cabeça ao final do dia? Percebem que, então, eventualmente, eu não consiga estabelecer esse nexo, ou definir esse nexo, e eu teria que utilizar aquilo que Ramazzini usou, que é o global do adoecimento. É o perfil do adoecimento meu, ou da categoria de vocês, que vai ter que juntar tudo. Então, é difícil separar isto é do trabalho e isto não é. Por isso que nós, nesta observação metodológica, é importante salientar que ganha, vamos dizer, necessidade de visibilidade, ganha importância o conceito de Ramazzini, que é de que adoecem e morrem os trabalhadores. Não é necessariamente uma doença ocupacional, que, aliás, eu nem uso esse termo, ele está errado. Não é uma doença profissional, como prevê a lei, estabelece a Lei 8.213, não é uma doença do trabalho da Lei 8.213, não é uma doença relacionada ao trabalho da portaria do Ministério da Saúde ou da OMS, Organização Mundial da Saúde. É um adoecimento relacionado ao trabalho que tem que ser visto globalmente, um programa de vigilância da saúde, um programa de promoção da saúde. Isso foi incorporado na lista, né? Na lista do ano 99, né? Que estava para ser revista, e ela foi revista, chegou a ser publicada a nova, agora há poucos dias, final de agosto para começo de setembro, e foi uma vergonha, um vexame nacional e internacional, mais um, né? Em que a lista foi publicada um dia, foi cancelada no dia seguinte, ou 2 dias depois, e, para todos os efeitos, voltou esta de 99, ou seja, ficamos onde estávamos, que era uma lista de 21 anos de idade, que está aqui nessa publicação pequena aqui, também está na internet, ou nessa publicação grande do ano 2000, onde todas as doenças que estão aqui explicadas, né? Vocês podem baixar na internet também. Quem trabalha em Ceres, trabalha no SUS, trabalha em sindicato, pode localizar, inclusive, e baixar esse manual. Esse manual, apesar de ter 20 anos de idade, ele ainda é bom, sobretudo porque o novo não existe. Bom, eu gasto agora 5 minutos para estimular que vocês avancem. Eu dei todos os conceitos, dei todos os referenciais, tossi muito com vocês, peço desculpas. E eu não fumo, mas hoje eu estou com um pigarro aqui de fumante, mas não sei ainda bem o que é, talvez alergia, algum problema aqui de onde eu estou, ou talvez um pouco nervoso. Mas eu queria que vocês, então, soubessem que todos e todas podem
utilizar esses exercícios de nexo pela internet. Eu vou apresentar, talvez muitos já conhecem, mas eu vou apresentar a vocês algo muito bonito, muito importante, para saber a situação do Brasil, a situação do Rio Grande do Sul, do Paraná, de São Paulo, do Rio Grande do Norte, de Minas Gerais, de qualquer estado, de qualquer município. Vocês vão, dos 490 municípios do Rio Grande do Sul, quando eu estudei o primário em São Gabriel, o Rio Grande do Sul tinha 108 municípios, hoje tem acho que 491, salvo engano. Que é isto que está aqui na internet, que é uma iniciativa o Smart Lab, que é do Ministério Público do Trabalho, e que tem o apoio da OIT, tem o apoio da Universidade de São Paulo, tem outros apoios importantes de que todos e todas podem abrir. Embaixo tem um endereço, e aqui nós temos os vários módulos, né? Os vários módulos: trabalho escravo, trabalho decente, segurança e saúde no trabalho, que eu vou abrir já com vocês, trabalho infantil, e diversidade e igualdade de oportunidades, e isso está disponível para todos, e tem é interativo, é muito bonito esse material. Então, se eu for ao módulo de segurança ao trabalho, nós vamos ter todos esses indicadores que estão aqui, vejam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, pelo menos estes, nós podemos encontrar tudo sobre a situação de trabalho e de adoecimento no Brasil, para ver também outros lugares do mundo. Aqui está justamente o mapa, né? O mapa do Brasil, no fundo, depois aparece aí, vocês vão poder localizar quem está, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, quem está no Rio, quem está, bom, o Brasil inteiro. Com a vantagem de que inicialmente era só a partir de CAT, a partir de trabalhadores segurados, né, pela Previdência Social, que estão aqui, e que era importante, mas era limitado. Hoje também já foi incorporado, atualmente foi incorporado também o SINAM. Vocês que trabalham aí no SUS, trabalham nos Serestes, trabalham na Renast, trabalham em serviços de saúde mundial, que fazem as notificações, isso também já está incorporado nesse sistema, portanto, ampliou tremendamente. Aqui é só para mostrar uma das páginas, né? Quando aqui é por CAT, frequência de notificações por CAT, de 623 mil notificações de acidente de trabalho nesse período aqui de 2000 a 2018, os que foram aqui incluídos nessa categoria, com as mortes, etc. E temos aqui o perfil dos casos, que vem do SINAM, tomando como base a população brasileira de 2018, tomando como base o que foi notificado ao SINAM, e aqui à direita, todos os diferentes, as diferentes possibilidades de vocês analisarem. Por exemplo, podem ver aqui LER-DORT, distribuição geográfica, série histórica, e perda, o câncer, estava mencionando o câncer agora há pouco, perda auditiva induzida pelo ruído, PAIR, as pneumoconioses, transtornos mentais, e outros problemas, a grande exposição e os riscos no trabalho dos serviços de saúde. Nós, em pouquinho, vamos terminar. Fiquem tranquilos que eu estou controlando o horário, sofrendo um pouquinho com a minha voz, mas vocês estão acompanhando, e sempre tem aqui embaixo o endereço. Quando terminar essa aula, quando vocês receberem o material, etc., ou basta digitar também Smart Lab, vocês vão entrar nessa maravilha que é esse programa. Eu trouxe aqui para nós essa noite, ou outro horário que forem assistir, as CATs por setor econômico do Rio Grande do Sul.
aqui está um pouco coberto na minha versão aqui, mas vocês podem ver aqui a proporção que está aqui, de 7.600 são só de atividade, só de CATs abertas nas atividades de atendimento hospitalar. Aqui, proporcionalmente ao tamanho que está aqui, é a proporção segundo o quê? Segundo os setores econômicos com mais notificações. É aquilo que eu mostrei para vocês lá no comecinho. Coluna da esquerda. Organiza segundo atividade econômica. Seria, por exemplo, CNAE. E aqui nós estamos, então, com essas. Se vocês clicarem em cima de cada um desses, eu não fiz aqui porque fiquei com medo de me perder aqui na hora de abrir isso aqui da zebra. Mas vocês abrindo aqui embaixo tem o endereço, vocês vão poder acessar isto sem dificuldade, inclusive expandir isso, entender onde é isto. Aqui está por setor econômico, aqui está por ocupação, profissão, aqui é CBO. O anterior era por CNAE, esse é por ocupação. Técnico de enfermagem, está aqui. Soldador, faxineiro, almoxarife, abatedor, carteiro, magarefe, etc. O que eu quero dizer com isso, pessoal? É que vocês podem fazer isto, cada um de vocês, não sei quantas centenas estão participando dessa aula hoje, quantos vão assistir depois, mas eu queria dizer assim, eu estou estimulando o uso, a apropriação de um recurso que está socializado aqui no Brasil, graças a este trabalho lindíssimo que é feito. E vocês podem fazer isso, tanto investigando as ocupações, quanto investigando os setores. Trouxe aqui de homenagem ao meu estado natal, o Rio Grande do Sul, e só o B31, por exemplo, que é o auxílio chamado previdenciário, o 91, que é o acidentário, tem também exatamente o mapa. E então nós vamos escolher aqui, eu já andei olhando aqui por São Gabriel, que se não me engano está por aqui assim, eu olhei lá exatamente quais são os casos, onde está ocorrendo, isso é vigilância, isto é nexo entre o trabalho e o tipo de adoecimento. Então, isso é um exemplo prático. E chegamos agora na reta final, nesses últimos 8 minutos. Eu vou terminar às 8, nós começamos às 6h30, e eu estou também precisando tomar uma água aqui, vocês vão me desculpar a minha irritação aqui, porque eu estou muito constrangido em relação a esta conversa com vocês, mas está quase terminando. Agora, chegando ao tema que o Gerson Cardoso tinha provocado, aliás, com muita razão, né? Com muita razão. E então, eu queria dizer o seguinte, sobre esse tema, podemos falar a noite toda. Também não precisamos falar tanto, porque tem muita gente trabalhando bem. Faz uma homenagem aos meus colegas da Universidade Federal de Pelotas, né? Na área da epidemiologia, da saúde coletiva, da medicina social, o próprio reitor e a própria Faculdade de Medicina, que vem trabalhando no Departamento de Medicina Preventiva, ou Medicina Social, melhor dito, que vem trabalhando, por exemplo, um estudo nacional, e outros colegas do Rio Grande do Sul e do Brasil inteiro. Eu vou apenas destacar 3 ou 4 tópicos. Este que projeto aqui é para dizer que a Covid no Brasil não se distribui aleatoriamente. Ela tem uma associação estreita com classe social e com a classe trabalhadora. Por quê? Abaixo aqui eu menciono alguns tópicos, mas vocês poderão ver isso com mais vagar em outro momento, mas eu parto da seguinte premissa. A única medida preventiva que vem sendo anunciada aqui no Brasil desde março, e nos outros países desde janeiro, fevereiro, até já desde dezembro, fique em casa. Não tem vacina, não tinha ainda, não tem vacina, e não se conhecem outros meios de prevenção que não seja o isolamento.
o distanciamento social. E essa ferramenta de prevenção, por exemplo, que eu, dia 13 de março, ela não pode ser apropriada por todos. Por quê? Porque muitas das atividades não podem ficar em casa, são da linha de frente para nos atender, por exemplo, do serviço de saúde, mas não é só serviço de saúde, os transportes públicos, as comunicações, telefonia, os serviços de teleatendimento, os serviços essenciais todos, os motoristas, a segurança, os que trabalham na segurança pública, e a lista é grande. E aqui é que vem a questão já inicial. Essa lista do que é essencial, dos essenciais, foi anunciada no começo, depois houve um abuso. Todo mundo que, quando havia pressão econômica, era rotulado e promovido a trabalhadores essenciais. É o caso, por exemplo, dos frigoríficos. Aí, o que nós temos tanto nessa região sudeste, sul, sudeste, centro-oeste, em que muitos deles era para exportação, e que houve adoecimento, houve mortes, houve e vem havendo, né? Então, já queria dizer nesse momento que a própria dinâmica da Covid está toda ela relacionada com a situação de trabalho. Quem vai ficar em casa, quem não pode ficar em casa. O próprio teletrabalho é bom para uns, mas é ruim para outros. Mas há muitos que não puderam ficar em casa, ou porque estão em atividades verdadeiramente essenciais, ou porque estão em atividades rotuladas como essenciais, mesmo não o sendo, como eu mencionei agora há pouco, ou porque estão na informalidade, não têm vínculos de emprego, de trabalho, e têm que ganhar a vida para aquele dia. E aí vem a insuficiência, como já está mencionado aqui, a insuficiência do Estado mínimo, obrigando a que muitos tenham que trabalhar. Só o fato de obrigar a que muitos tenham que trabalhar já é um argumento forte para defender a tese que eu defendo, e que vocês certamente vão se alinham comigo, da profunda relação que existe entre Covid-19 e o trabalho. E, portanto, os trabalhadores e trabalhadoras estão no top das categorias onde a Covid incidiu com mais, vamos dizer, com mais gravidade e também com maior nível, taxa de incidência, taxa de ataque, enfim, os termos que os epidemiologistas usam. Como isso é em termos da ocorrência, o que eu quero dizer para completar a reflexão essa noite é que nós, embora tenha havido essa controvérsia e essa desculpa esfarrapada, para não dizer sem vergonha mesmo, de não aprovar a lista, que já incluía a Covid como doença relacionada ao trabalho, e teria sido esse o motivo principal, o alegado, para não só a lista ser vamos dizer, de alguma forma, excluída ou não aprovada, que primeiro aprovada, depois revogada, mas inclusive para as demissões que houve no quadro do Ministério da Saúde em Brasília, sob a alegação de que Covid não podia ser reconhecida como doença em relação ao trabalho. Primeiro, que é errado, segundo, que é uma mentira, porque certamente não foi por isso. Há outras categorias, outros tópicos da lista que incomodam mais, principalmente ligados aos fatores psicossociais e ao que é feito pela organização do trabalho na saúde, principalmente na saúde, nas cargas de trabalho, na saúde mental das pessoas. Mas o que eu queria dizer, com ou sem esta inserção na lista do Ministério da Saúde, já existe amparo legal suficientemente caracterizado na Lei 8.213, que está aqui projetada. Tudo que está em vermelho aqui são 3 lajes, com que isso eu vou terminar. São 3 lajes que se assinalam na altura do artigo 19, na altura do artigo 20, no primeiro inciso, e no segundo inciso, o que está em vermelho.
eu queria dizer que o que está em vermelho nesse slide, que está na lei, é só abrir, vocês têm acesso. E agora o seguinte, lá, o número 2, eu ia dizer então primeiro que o que está aqui já é suficiente, principalmente nesse que está assinalado com essa tarja alaranjada, que é justamente onde se insere perfeitamente a caracterização da Covid-19 como uma doença do trabalho, adquirida, desencadeada pelas condições especiais em que o trabalho se realiza e com ele se relaciona. Este argumento que alguns utilizaram e até hoje estão utilizando é, sem dúvida, falacioso, porque ele parte de uma premissa equivocada, que é essa exclusão prevista no artigo 20, inciso 2º, parágrafo 1º, essa exclusão se faz em situação de doença endêmica, que não é o caso de uma doença pandêmica, que é a situação da Covid no Brasil. No Brasil. Quero dizer, claro, que essa situação foi um argumento furado, para não dizer sem vergonha, que foi tomado desta lei por ignorância ou por má-fé, para tentar descaracterizar o nexo da Covid-19 com o trabalho. Esse argumento está errado. O conceito de doença endêmica é outro. Se nós vamos aqui do sul, do sudeste, para alguma região amazônica, onde a malária é endêmica para os que residem ali, eu, que não sou de lá, se entrar lá em função do trabalho e adquirir malária, eu vou ter uma doença reconhecida como doença do trabalho, por eu ter entrado numa zona endêmica de malária. Para quem mora lá, não é do trabalho. Para quem vem de fora a serviço, ou em função do trabalho, é uma doença, pode ser considerada uma doença do trabalho. E ainda, o próprio artigo 20, no inciso 2º, ainda tem aquela chamada cláusula aberta. Preste bem atenção. Não precisa estar em lista nenhuma. Se estiver, melhor. Mas para a Previdência Social e para abrir CAT, aqui está claro dizendo que se essa doença não está na lista, em nenhuma lista, mas resultou de condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona, com ela se relaciona, com essas condições, diretamente a Previdência Social deve considerá-la como um acidente de trabalho. E ainda abre mais uma possibilidade no artigo 21. Ou seja, há pelo menos três espaços previstos na Lei 8.213 que permitem o reconhecimento da Covid-19 como sendo doença relacionada ao trabalho. Não é a coisa mais importante é que os trabalhadores e as trabalhadoras não adoeçam. Mas se adoecerem, há que aplicar a legislação e há que brigar por ela e há que defender esse direito, já que se adoecem ou se morrem. Nós não estimulamos isso, obviamente, nós estimulamos que não adoeçam e que não morram. Bom, pessoal, para terminar, eu queria lembrar que a Frente Ampla em Defesa da Saúde dos Trabalhadores, que foi mencionada no início, já desde mais ou menos mês de julho, já está pacificada com o conceito ampliado de Covid-19 relacionado ao trabalho, que, como está aqui na projeção, na tela de vocês, há um conceito ampliado que trabalhadores que precisam exercer suas atividades de trabalho fora de seus domicílios. E aí vem as outras condições que fazem com que a recomendação que já foi publicada, divulgada, vem sendo, inclusive, já aplicada por muitos, é de que esse nexo com o trabalho, no caso da Covid, ele não é só para quem está na linha de frente, mas é também para aqueles que não podem ficar em casa, que têm que trabalhar fora de casa, e aí vem as condições ampliadas que foram depois, vamos dizer assim, condensadas num fluxograma, cujo endereço também está
de alguma forma divulgado aí, eu já estou conferindo aqui, né, que falta, praticamente estamos no final, e que está, o endereço está aqui embaixo. Nesse endereço vocês vão encontrar o texto e vão encontrar o fluxograma. Este fluxograma que aqui é só a parte de cima, só a primeira parte, depois tem a parte de baixo que não cabe na tela. Mas se vocês olharem aqui esse quadro, essas cores, vocês vão na horizontal, vocês vão ver aqui que nós temos aqui a situação de vermelho, a situação de laranja, a situação de amarelo, que são situações que permitiriam, de alguma forma, ser incluídas na busca do nexo com o trabalho. Aliás, obrigariam o reconhecimento e, portanto, também a notificação, seja para o SINAM, seja a abertura de CAT, em caso de trabalhadores segurados pela Previdência. E então nós estamos aqui com esse fluxograma que eu contribuo com vocês, indicando o endereço. E falo com muita alegria que foi um produto precioso desenvolvido pelos colegas e companheiros que integram a Frente Ampla, inclusive alguns estão representados na própria organização deste evento, deste curso, que depois culminou também em vários cards, posts, cards, que tiveram uma ampla divulgação pelo Brasil, sempre chamando a atenção aos direitos dos trabalhadores, né? Aos direitos, às obrigações dos empregadores e aos direitos dos trabalhadores, essa razão de ser da Frente Ampla, em defesa da saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras. E, portanto, aqui temos 11 cards, e eles podem ser apropriados, existe também o site onde eles estão, e o que eu quero dizer é que nós temos muita gente mobilizada, né? A própria Frente Ampla tem 50 movimentos sociais e entidades, instituições que são todas elas membros e integrantes e instituidoras da Frente Ampla. E são muitas delas, a própria CUT, através da sua Secretaria da Saúde, está desde maio, por aí, aliás, antes, já meados de abril, já participa da Frente Ampla. Portanto, nós já estamos com essa matéria não pacificada totalmente, porque há muita resistência dos empregadores e também do governo que está alinhado com os empregadores. Esse alinhamento ficou claro agora nas intervenções, literalmente intervenções militares que ocorreram no Ministério da Saúde e que vem ocorrendo todos os dias. Bom, eu passei um pouquinho, gastei mais ou menos 1h20, 25 minutos, dentro do tempo que eu devia gastar, eu passei um pouquinho. Peço desculpas, porque eu continuo com muita dificuldade para falar, e eu sei que incomoda essa voz, ou que a tosse vai incomodar vocês, mas incomoda a mim. Eu vou precisar fazer uma pequena pausa para ver se melhoram. Enquanto isso, eu vou, então, agora sair dessa tela, e a Andresa vai me ajudar se tiver alguma... faltava dizer isso, que é o... Desculpa, eu não tinha ainda mostrado isso, que é... Muitas das expressões de sofrimento, muitas das expressões de sofrimento não estão na CID, não estão na CID 10. Muitas delas não são capturadas pelos profissionais de saúde, médico do trabalho e outros profissionais, não é aqui contra os médicos. Eu sou médico, não vou falar contra os médicos, eu falo a favor deles, mas eu digo que há dimensões de sofrimento em relação ao trabalho que nós não temos a capacidade, a sensibilidade, o preparo para entendê-las, para senti-las, para interpretá-las, muito menos para fazer o nexo com o trabalho. Bom, agora que eu vou sair, eu vou ver se eu consigo sair direito aqui agora.
eu vou pedir a ajuda de Andresa para voltar aqui. Aliás, já voltei, né? Creio que já voltei. O Gerson me ajuda, caso... Acho que Certo, já estou aí, né? certo, professor. Não, já estou aqui com o senhor. Obrigado. Primeiro, são mais de... Estão me escutando, André? Está me escutando, professor? Estou escutando bem, não sei se está me ouvindo, mas eu vou fechar o microfone para melhorar aí a... Ok. Não, professor, são mais de 320 pessoas que estão aqui lhe assistindo, e o senhor não precisa, de maneira alguma, estar pedindo desculpas aí pela questão que está cometida. Nós que temos que estar ali pedindo, lhe agradecendo por esse momento, né? E aí forçando a sua garganta, a sua voz aí, para poder nos trazer esse apanhado de conhecimentos para nós, aqui a maioria, com certeza, trabalhadores, estudantes do tema, né, pessoas preocupadas com o tema, com certeza muitos dos que estão lhe assistindo aqui também estão acompanhados de seus companheiros, companheiras, estão ali também lhe assistindo, né? Então, por favor, não precisa, com absoluta certeza, estar pedindo aqui desculpas por isso. Nós é que temos que lhe agradecer. Nós Obrigado. gostaríamos já, aos pouquinhos, para o senhor poder ir recuperando aí a sua voz. Nós temos várias perguntas, várias. A Andressa está me passando aqui, eu vou tentar ler aqui pelo chat, né? Vamos ler as perguntas conforme a Andressa está me passando, e, na medida do possível, o senhor ir se posicionando, né? O Gerson, só vou pedir a gentileza de talvez ir fazendo de uma em uma, no máximo duas, eu não precisar acumular muitas, porque eu tenho uma certa limitação para mais de 3 perguntas, eu já me atrapalho. Então, faz de uma em uma ou duas em duas, para eu poder ir respondendo. Eu vou tentar responder todas, mas não acumula muitas na leitura, tá? Obrigado. Com certeza, professor. Professor Renê, nós vamos fazendo de uma em uma, vamos tranquilo aqui dentro do tempo possível. Aquilo que não for a gente conseguir aqui responder, depois a gente vai estar encaminhando, sim, para o senhor aí, pedindo, né, para responder, e vamos estar dando um jeito de disponibilizar para os alunos desta noite. Tá? Tem uma frase aqui, doutor, que o senhor deve conhecer, também da doutora Arline Acuri, lá da Fundacentro, que ela fala muito aí no nosso campo do benzenismo, mas não só do benzenismo, e outras tantas doenças, que é o silêncio epidemiológico, né? Muitas empresas e, inclusive, organismos públicos contribuem para esse silêncio, para essa não notificação. Enquanto isso, muitas pessoas vão se acometendo e vão realmente perdendo suas vidas, suas condições laborais, as suas vidas, em decorrência do trabalho. Mas eu vou tentar já, aos poucos, lendo aqui, para o senhor poder recuperar também a sua voz. Tem uma pergunta aqui, como a Andressa me passou, eu não consigo identificar quem perguntou, né, mas eu vou já lhe fazendo. Como o professor Renê Mendes vê esta recusa do perito do INSS de volta à atividade laboral? Essa foi uma primeira pergunta, que é bem do momento, já lhe repasso. Sim, obrigado a quem perguntou. É uma pergunta naturalmente embaraçosa, porque nós, por coerência, defendemos o trabalho seguro, o trabalho com proteção, o trabalho que nenhum perito ou nenhum outro profissional adoeça em função do seu trabalho. Contudo, é também uma certa contradição, porque os médicos e os enfermeiros e os profissionais de saúde, desde março, não pararam de trabalhar, não pararam de trabalhar,
e também porque deu tempo de haver vamos dizer, o desenvolvimento de medidas de proteção dentro das agências da Previdência Social, do INSS, e também de haver desenvolvimento e uso adequado de EPIs e de medidas protetoras, posto que desde março as perícias estão suspensas. Então, nós estranhamos de que esse assunto tenha sido posto a público agora, na data, ou na semana passada, em que foi anunciado o retorno das atividades, sem nenhum alinhamento prévio, né? Nem com os próprios peritos e nem com a associação que representa os peritos, e que se colocou publicamente em posição oposta, contrária e crítica ao governo, numa situação, no mínimo, constrangedora, porque todos nós somos a favor da proteção, tanto de segurados como de peritos, mas será que todos os meses, desde março, são 6 meses, não teria havido tempo para equipar as agências ou para desenvolver protocolos de segurança, tanto para os peritos quanto para os outros funcionários da Previdência Social? E parece muito mais um movimento assim, corporativo, que inclusive está em conflito com outras categorias médicas, para além da especialidade de perícias. Existem pelo menos mais 55 especialidades médicas que estão expostas, estão trabalhando, ou não, mas estão, de alguma forma, se preparando para cumprir as suas obrigações. E, no momento, nós percebemos que esse descompasso entre esta categoria e a Previdência, o Serviço Público de Perícias, Serviço Público Federal, é, no mínimo, constrangedor, e que tem como resultado prático o prejuízo de milhares e milhares de segurados. Quer dizer, mais um prejuízo, porque eles estão sempre em desvantagem, os segurados estão sempre em desvantagem. Portanto, nós aqui publicamente expressamos nossa estranheza, no mínimo, a esse comportamento estranho, porque tantos meses não se buscou uma alternativa tecnologicamente, administrativamente, ou mesmo do ponto de vista, vamos dizer assim, de preparo que fosse protetora dos segurados, dos peritos e, sobretudo, protetora dos direitos sociais e previdenciários da população brasileira, que vem, inclusive, sendo explorados também em função dessa redução que houve no momento do afastamento pela Covid-19, e que houve uma redução do pagamento de benefício, uma forma certamente desrespeitosa para a população brasileira. Obrigado, professor. Vou já encaminhando uma segunda pergunta, deixando o senhor dar uma respirada aí na questão da voz, fazer um comentário rápido aqui, na questão que, nesse momento aí da antiga e velha luta de classe, né, capital-trabalho, nesse momento o capital vem para nós e diz que todos nós estamos no mesmo barco, aquela máxima, né, professor? E a gente tem dito aí, nesses momentos, que isso é uma grande mentira. Agora, nesse momento, não só aqui abordando a questão do nexo causal, mas também desse momento da pandemia, que a gente não está no mesmo barco, a gente está na mesma tempestade em alto mar. Eles estão de transatlântico e nós estamos de bote ou de salva-vida ou só nos braços mesmo. Então, a classe trabalhadora sofre muito mais com a crise econômica, né, já pelos dados que o senhor trouxe aí, sobre a relação do local de trabalho, o problema de não ter o registro, os nexos e a complexidade disso tudo, mas também nesse momento da pandemia. Fazer um comentário? Posso comentar só primeiro, endossando, você já respondeu o nosso pensamento, o meu pensamento é o seu pensamento, ou o seu pensamento é o meu pensamento. E com a lembrança de que todas as iniciativas governamentais feitas ao longo da pandemia, justificadas por chamado estado de calamidade pública, na forma de medidas provisórias, todas
vamos dizer, enfiaram cláusulas, medidas, através de medidas provisórias, iniciativas prejudiciais para os trabalhadores. Todas. Algumas foram reprovadas ou não foram votadas, mas todas aproveitaram a onda, né, a tempestade, para, sem nenhuma vergonha na cara, incluir nas medidas provisórias ataques aos direitos dos trabalhadores. Então, é como se estivesse aproveitando a tempestade, né, Gerson, aproveitando a tempestade para ver se nós cochilamos, vacilamos, e mais uma medida, que é a extensão da reforma trabalhista, a extensão de outros ataques, foi utilizado como desculpa imperdoável, porque foi uma falta de respeito e, sobretudo, um abuso de quem está no poder, aproveitar a pandemia para retirar mais direitos. Obrigado. Obrigado, professor. Já vou ali encaminhando aqui a próxima pergunta. Abre aspas, gostaria de saber a opinião do professor René Mendes de ser um cirurgião dentista que possui a especialização na área de saúde trabalhador, com título de dentista do trabalho, pode produzir uma LTCAT. Vai me desculpar quem perguntou, mas eu tenho muita dificuldade com assuntos desse nível de detalhamento. Eu não tenho nenhuma, vamos dizer, quer dizer, pretendo não ter nenhum preconceito contra as diferentes profissões, e aqui tem um detalhe que foi mencionado, que é importante, com especialização em saúde do trabalhador. Então, assim, eu não tenho apego a se é médico, se é dentista, se é engenheiro, se é enfermeiro, se é fisioterapeuta, terapeuta ocupacional. Eu não tenho esse prurido. A única preocupação que eu tenho é a qualificação efetiva do colega profissional que vai fazer essa LTCAT. Ele tem a qualificação, não pela profissão de origem, mas pela sua qualificação profissional posterior, com os princípios, vamos dizer, as obrigações que Ramazzini ensinou, as obrigações de conhecer os locais de trabalho, as condições de conhecer os processos de trabalho, enfim, de alguma forma se aprofundar nas exigências que o preenchimento de uma LTCAT exige, vamos dizer, dizem respeito. Portanto, não é por ser cirurgião dentista, é por saber se está qualificado ou não na sua formação em saúde do trabalhador. Obrigado novamente, professor. Vamos já para outra aqui, para ver se dá tempo de a gente responder mais algumas, né? Claro, dentro da sua condição aí. Vamos aí. Qual sua opinião a respeito de uma perícia em caso de adoecimento decorrente de assédio moral? Como deveria ser composta a equipe? Como deveria ser o protocolo? Aqui abordando a questão aí de uma perícia no assédio moral, adoecimento em decorrência do assédio moral. O assédio moral no trabalho é de natureza essencialmente tem um contexto organizacional, né? Organizacional, está em, vamos dizer, tem dimensões que, no meu entendimento, no nosso entendimento, obrigariam que houvesse realmente uma equipe com mais profissionais, né? Incluíssem, no mínimo, alguém da área de saúde mental, psicólogo, enfim, psiquiatra, e que também incluíssem pessoas que têm mais familiaridade com a organização do trabalho, e, por exemplo, na área da psicodinâmica do trabalho, na área da ergonomia, enfim, eu tenho certeza de uma coisa, não é para um único profissional, e esse único profissional também não deve ser o médico, poderia até ser, mas ele pode fazer parte desta equipe. É necessariamente um trabalho para ser feito por uma equipe, no mínimo de 3 profissionais,
e que possa haver vamos dizer, uma metodologia suficientemente apropriada para a ausculta, para vamos dizer, sessões, até se for necessário, diferentes ou sequenciais, para entendimento da natureza do assédio e depois também para a avaliação dos impactos ou dos danos causados pelo assédio. Portanto, podem ser gestores de recursos humanos, gestores de pessoas, psicólogos, advogados. Não é questão de qual a profissão, é realmente de que é um trabalho para ser feito em equipe e com metodologia adequada. Ok, professor, novamente, obrigado. Vamos para uma próxima aqui. Tentando... Mas essa... Tem um comentário que diz assim, uma pergunta, professor. Mas essa legislação também se aplicam a autônomos, o MEI, o MPE, né, microempresário individual, para fins de estabilidade e demais benefícios ocupacionais. Deve estar falando da nossa legislação, essa que o senhor apresentou, né, sobre essa estabilidade e demais benefícios ocupacionais. Eu não tenho o domínio completo, vocês têm, não sei de que parte do país que veio, mas há pessoas da própria organização desse curso, como o meu colega Rogério Donelis, que possivelmente está participando, ou poderia até ajudar na resposta, e há outros colegas que trabalham na própria Previdência. Até onde eu sei, a caracterização como acidente de trabalho, ela não é, ela está restrita a que haja essa relação entre empregador e empregado, e que não esteja na situação avulsa de autônomo, ou de avulso, ou de empregado doméstico. Há várias exclusões para os benefícios previdenciários, para a caracterização perante a Previdência Social de acidente de trabalho ou doença do trabalho. Então, a minha resposta é assim: isto está mais claro se consultarmos a própria Lei 8.213 para ver quais são as exclusões previstas, não para a Covid, mas para a própria aplicação da lei dos acidentes, quer dizer, dos benefícios do acidente de trabalho, que estão no artigo 19, 20, 21 e 22 da Lei 8.213. Então, a minha resposta é assim: muito provavelmente não, mas consulte a própria lei ou alguém da Previdência, porque não tenho essa expertise suficiente, e ela realmente, acredito que a estabilidade, então, menos ainda, porque a estabilidade tem que ter uma relação, naturalmente, de emprego com o empregador, e essa situação de abuso, a situação de MEI, a situação de autônomos, são todas formas que não asseguram estabilidade para ninguém, né? O conceito de estabilidade ele depende de uma relação completa de trabalho, e que ela está sendo cada vez mais rara. Tudo que foi feito na reforma trabalhista e também nas medidas das PMPs durante esta pandemia são para justamente destruir esses direitos previdenciários e trabalhistas que nós tínhamos aqui no Brasil, né? Ok, professor, tentando, então, já fazer o nosso encerramento, até para uma fala sua de despedida, tem mais uma última pergunta, e aí, depois da sua resposta, eu só vou fazer um fechamento e passo para o senhor fazer a sua fala final. Diz assim, esse companheiro ou companheira que aqui escreveu, não estou conseguindo identificar quem é, mas importante é que a pergunta seja lida. É possível enquadrar na classificação 3 de Schiller o suicídio de um profissional da saúde após pressão para trabalhar com pacientes com Covid, entendendo o trabalho agravante do transtorno mental? Essa é a pergunta que deve fechar. Eu queria agradecer quem perguntou. Primeiro, manifestar minha tristeza deve ser um fato real, né, que está sendo perguntado, e eu diria que
o suicídio é um caso muito, característica de cada vez mais do seu nexo com o trabalho, não só no contexto da Covid, mas em outras situações de trabalho crescentemente, né? Inclusive com a própria modificação, precarização do trabalho. E nós temos aí em Porto Alegre um colega que, inclusive, vai dar aula, se não me engano, é sobre esse tema, mas se não for, aproveite para perguntar, que é o professor Álvaro Merlo, da URGS, né? Meu colega, meu amigo, que se tornou hoje uma das referências máximas nos estudos de saúde mental e organização do trabalho e fatores psicossociais, particularmente na problemática do suicídio. Mas, no entendimento de quem perguntou, a resposta minha é sim. É sim. Todos sabemos que o suicídio tem múltiplas causas, mas está sempre associado, ou a maior parte das vezes associado com a doença depressiva grave, doença depressiva não tratada ou tratada mal, e no caso, os fatores do trabalho podem se somar, ser desencadeantes ou agravantes de situações pregressas, como seria o caso de doença depressiva grave, previstas na própria CID e já incluídas, inclusive, na lista das doenças relacionadas ao trabalho. Faço um parênteses para dizer que na nova lista já está clara a inclusão do suicídio relacionado ao trabalho, sim, e que também foi adiado por iniciativa do governo militar, o governo que está ocupando, os militares estão ocupando o Ministério da Saúde, e que foi retirada, a lista não foi aprovada. E uma das entradas que tinha lá, nova, em relação à atual lista, é o próprio suicídio relacionado ao trabalho. Obviamente, tem que fazer uma avaliação melhor, mas, assim, tem espaço suficiente na classificação de Schilling para o suicídio relacionado ao trabalho entrar no item 3, classificação 3, que é sobre uma agravante ou desencadeante de uma situação anterior, ou então até a própria Lei 8.613 como concausa, no meu entendimento, nosso entendimento. Sorte que a resposta, primeiro, é lamentando o fato, e segundo, dizendo que sim, obviamente, seguido de uma avaliação criteriosa, enfim, honesta, e também tem mais. A classificação de Schilling no grupo 2, que são os nexos epidemiológicos, há muito tempo já mostram algumas categorias profissionais onde o suicídio tem incidência maior do que outras, né? Outras categorias. Inclusive, os profissionais de saúde estão lá, no Schilling 2, ou seja, não para estabelecer um caso concreto, mas a tendência epidemiológica comparativa entre profissões e ocupações faz com que categorias como os profissionais de saúde, e principalmente os policiais militares, policiais civis, estão entre os grupos ocupacionais que, se Ramazzini vivo estivesse, ele faria um capítulo para eles, elas têm uma doença, tem um capítulo lá para os militares, faria dizer assim, de que adoecem e morrem os profissionais da segurança pública, militares e civis, e também outras categorias, como, por exemplo, os que trabalham em segurança patrimonial, etc. A resposta é que a tendência, e isso eu vou fazer aproveitar, Gerson, se você já me deixa aproveitar que eu estou no momento com menos tosse, para dizer o seguinte, a tendência na direção da qual nós todos estamos engajados na batalha, na luta, é de ampliar a caracterização de nexos de adoecimento com o trabalho na classe trabalhadora. A tendência, e é a luta, não até dizendo superando listas, as listas são restritivas. Para ter uma ideia, a lista que de 99 tinha mais ou menos umas 200 entidades, 240, a nova tinha já mais de 400. Mas mesmo assim, eu já escrevi recentemente um artigo dizendo que essas listas tendem a ser cada vez ampliadas, e eu até fiz uma provocação dizendo que vai chegar o dia que a CID toda, CID 10 no momento, 11 daqui um pouquinho, que traz mais de 10 mil categorias,
estar toda associada ao trabalho, até porque cada vez mais a humanidade está adoecendo em função do trabalho, não em relação ao posto de trabalho específico, mas ao trabalho subjugado, ao trabalho na sociedade capitalista, que extrai a saúde e que age de várias formas, como foi inclusive exposto aqui pela doutora Valdete há uma semana, onde ela brilhantemente defendeu esta tese sobre a associação entre adoecimento e morte com o trabalho por uma análise macroeconômica, macropolítica, mais do que uma análise estritamente médica, que eu comecei com ela hoje, mas também ampliei e termino a minha fala essa noite dizendo que a nossa luta é para que realmente ninguém adoeça e morra pelo trabalho, e que nós tenhamos uma vida saudável que eu digo, não vivendo em função do trabalho como castigo, que hoje invade nossas casas, hoje invade nossos horários, hoje invade nosso dia a dia, e cada vez mais o capital se desenvolve tecnologias e desculpa, não no sentido de pedir desculpa, no sentido de motivações para invadir a nossa vida. Agora, por exemplo, com o teletrabalho, que alguns estão festejando, o teletrabalho já foi mencionado aqui pela professora Valdete, a quem também homenageio pela sua lucidez e brilhantismo há uma semana atrás, estão para nos subjugar, para nos ocupar todos os tempos, todos os espaços, todas as horas, todos os dias, todas as noites. A nossa luta é maior do que simplesmente uma lista de doenças. A nossa luta é para que o trabalho não nos provoque o adoecimento e a morte, esse trabalho subjugado, esse trabalho no mundo, na estrutura capitalista, hoje mais perversa do que ontem, do que anteontem. Com isso, eu encerro e envio uma mensagem de saudação positiva. Eu não sou desanimado, eu luto com vocês, estou junto na luta, porque não aceito que isso seja realmente o nosso destino. Quem vai construir nosso destino, abaixo de Deus que sabe tudo, somos nós, por nossas decisões, por nossas lutas, por nossa postura, não só profissional, mas também política. E é isso que me traz aqui esta noite para esse grande universo de amigos e amigas e companheiros e companheiras que nos prestigiam essa noite. Muito obrigado. Até breve, se Deus quiser. Daqui uma semana eu estou de volta para assistir. Mas aí eu vou estar do outro lado, vou assistir quem vai falar semana que vem. Muito obrigado. Um grande abraço a Porto Alegre, a São Gabriel e a Canguçu, se tiver alguém de lá, que são as minhas terras, além dos parentes que eu tenho aí em Porto Alegre e alguns lugares poucos do Rio Grande que moram no meu coração. Muito obrigado. Ok, professor. Representar a fala desses vários agradecimentos que aqui escreveram para o senhor e elogios por essa magnânime aula que o senhor nos deu, fazendo jus aos princípios lá da Abrace. Eu fui lá no site e dar uma estudada também, né? Os princípios aí pelo conhecimento, fortalecimento, compartilhamento, são palavras que a gente lê lá no site da Abrace, e o professor, então, que está, nesse momento, como presidente da Abrace, agradecemos muito pelo seu trabalho, todo o trabalho que teve para fazer essas lâminas, estar aqui com as suas dificuldades momentâneas, e serão momentâneas, e nos falando com toda essa altivez e toda essa dinamismo para que a gente realmente melhore as nossas ferramentas de luta da classe trabalhadora.